pergunta para o candidato. O tema será livre. O mediador fará o sorteio do candidato que irá perguntar e de outro para responder. A pergunta deverá ser feita no tempo máximo de 30 segundos, com resposta em 2 minutos. A réplica terá 1 minuto e meio e a tréplica 1 minuto. Não haverá repetição, de modo que cada candidato perguntará apenas uma vez e será perguntado apenas uma vez. Lembramos que, em caso de ofensa pessoal ou moral, o direito de resposta será avaliado pela equipe jurídica da organização do debate. E eu reforço o pedido para que os candidatos respeitem o tempo máximo para cada resposta. Então, vou sortear quem vai fazer a pergunta. Candidato Guilherme Boulos. E agora o sorteio de quem vai responder a pergunta. Candidato Ciro Gomes. Candidato, 30 segundos para a pergunta. Ciro, nós temos pontos de convergência importantes em relação à luta democrática e por direitos no país. Mas também temos diferenças. Uma das nossas diferenças é em relação à democratização das comunicações no Brasil, que estão na mão de 6 famílias, 6 barões da mídia. Você já disse certa vez que a melhor forma para lidar com isso é o controle remoto. Você acha que isso é suficiente, Ciro? 2 minutos para a resposta, candidato. Meu estimado companheiro Guilherme Boulos, eu é que tenho muita alegria de ter muita convergência e afinidade com você. Eu só tenho inveja da sua idade, mas nada que o tempo não resolva. A minha questão é pragmática, não é? A minha questão é pragmática, é assim, nós temos capital político, qualquer um de nós, para conseguir de um Congresso Nacional reacionário uma regulamentação da mídia que confronte o oligopólio das organizações Globo e toda a outra mídia nepotista que nós temos. Na minha opinião, humildemente, não temos. Por que razão? Porque o Tasso Gereissati é dono das televisões no Ceará, porque o Collor é dono das televisões em Alagoas, porque o ACM Neto é dono das televisões da Bahia. E assim, para não cansar o cidadão que está nos ouvindo, eu que conheço a vida brasileira, sei que seria jogar um capital político fora. Mas eu não deixo de considerar a grave necessidade de se democratizar a mídia do Brasil. Apenas a minha proposta é diferente de uma vindita, de uma vingança, que imporia uma regulação que eu acho que a gente não tem força política para fazer. Ao vista de que, se você se eleger, eu vou lhe ajudar nessa e certamente nós seremos derrotados juntos, mas eu não creio que seremos capazes de fazer. Qual é a proposta? A ideia aqui é que você use 2 ferramentas: facilitar o acesso de tantas entidades da sociedade civil quantas possíveis para terem elas caminhos alternativos de produção cultural e de difusão de informação. Financiar cooperativas de jornalistas, igrejas, como é o caso aqui da TV Aparecida, financiar centrais sindicais, financiar grêmios estudantis, para dar apenas exemplos. E a outra grande ferramenta é a distribuição da verba publicitária do governo, que, depois de um corte grande que eu vou fazer, porque a austeridade é necessária, e nós gastamos bilhões de reais que faltam para a moradia, para a saúde, para a segurança, para a educação do nosso povo, com propaganda até de monopólios. Pois bem, essa verba, a partir do governo do PT, foi distribuída com maioria por mídia técnica. Isso é uma aberração, nós temos que distribuir isso com equidade, mas para estimular a diversidade. Tempo esgotado. Candidato Guilherme Boulos, mais 1 minuto e meio de réplica. Olha, Ciro, seja eu, você ou qualquer um que seja eleito, vai ser eleito com 50, 60 milhões de votos. É preciso chamar essas pessoas também para ajudar a governar e implementar o programa. E não só ficar refém desses velhos pactos de governabilidade no Congresso Nacional. Se ficar refém deles, não é que não vai aprovar a regulamentação da mídia, não aprova a revogação das medidas do Temer, não aprova nenhuma medida que sirva ao povo brasileiro. Está na hora de pensar a governabilidade de um outro jeito. E aí nós temos condição, sim, de fazer valer a Constituição, porque a Constituição diz que não pode ter monopólio nas comunicações. Hoje tem. A Constituição diz que não pode ter político com propriedade de concessão de rádio e TV. Você citou só um, podemos citar mais. Sarney tem a Globo no Maranhão, Collor tem a Globo em Alagoas, ACM Neto tem a Globo na Bahia, Jader Barbalho tem a Band no Pará, e a lista é extensa. A gente sabe bem como isso funciona.
Agora, mais do que isso, é preciso também valorizar a TV pública e comunitária. As vozes do Brasil são diversas e hoje não estão representadas no rádio e na TV. Tem que estar numa TV pública e TV comunitária. Quem monta uma rádio comunitária hoje é perseguido pela Polícia Federal. Tem que acabar com esse absurdo. Tem que ter a comunicação como um direito humano garantido para todos e com liberdade. E liberdade é enfrentar monopólio e democratizar a mídia no Brasil. Candidato Ciro Gomes tem 1 minuto para a tréplica. Bom, já disse, se você tiver a oportunidade de servir essa grande nação, conte comigo nessa parada. Apenas acho que o capital político nosso, vis-à-vis a realidade, não é suficiente. Eu acredito que a gente pode reformar o sistema tributário, e eu tenho uma proposta de sistema tributário mais progressivo. Por quê? Porque, explicado isso, nós organizamos maiorias contra uma minoria de privilegiado. Eu acredito que é possível mudar completamente, por exemplo, a lógica do cartel financeiro. E eu quero guardar as minhas energias, o meu capital político, para enfrentar este centro do processo. É evidente que a hipertrofia da mídia é um problema, mas nós precisamos ter um pouquinho de mais respeito pela nossa sociedade, porque eu não sou dos tais que não acreditam na inteligência popular. Nós estamos aqui numa rede de TVs que a Igreja Católica e suas entidades leigas promove, e isso é uma alternativa de informação. Por que o povo eventualmente prefere estar vendo a novela? É preciso que a gente respeite isso e faça da educação do nosso povo um caminho verdadeiro. Ok, candidato, obrigada. Vamos para mais uma rodada e quem fará a pergunta é o candidato Ciro Gomes. Agora eu vou sortear quem vai responder. Que é o candidato Fernando Haddad. Candidato, 30 segundos para a pergunta. Meu caro amigo Fernando Haddad, eu tenho esse problema, sou amigo de todos os meus ilustríssimos adversários e eu quero ver se a gente não pessoaliza, mas a vida nos pôs nesse embate, e são embates graves para a sorte do povo brasileiro. Qual é a sua proposta para resolver a mais grave distorção entre todas as gravíssimas distorções brasileiras, que é o sistema tributário? Nós cobramos muito mais dos pobres e muito menos dos ricos. Qual é a sua proposta para resolver essa injustiça? Candidato, 2 minutos para a resposta. Amigo Ciro, muito obrigado pela pergunta. Realmente esse é um dos maiores problemas brasileiros, porque quanto mais pobre você é, mais imposto você paga proporcionalmente à sua renda. Quanto mais rico você é, menos imposto você paga proporcionalmente à sua renda. Isso no Brasil. Isso tem que mudar. 2 colaboradores do governo Lula, durante os últimos 2 anos, elaboraram uma proposta que me parece muito viável. A proposta consiste no seguinte: você garantir a estados e municípios que a receita deles de impostos não vai cair ao longo da transição do sistema tributário e fixar um imposto de valor agregado que congregue todos os outros impostos sobre consumo para simplificar e diminuir a carga tributária sobre consumo, justamente beneficiando os mais pobres, porque o pobre paga imposto ao consumir. Eu estou falando de 2 colaboradores do governo Lula, Bernard Api e Nelson Machado, que elaboraram esse projeto, que foi muito bem avaliado pelo presidente Lula e por mim, e consta do nosso plano de governo. Do outro lado, do lado da renda e do patrimônio, aí sim, nós temos que cobrar dos milionários o que não pagam de impostos. Por exemplo, os brasileiros muito ricos, quando recebem dividendos das suas empresas, bancos, etc., não pagam imposto de renda, ao contrário do trabalhador, que paga na fonte, né? Até 27,5% do seu salário, o imposto de renda que é retido. O que se recebe de dividendos, desde 1995, que não se paga. É preciso corrigir essa distorção. Impostos sobre patrimônio, sobre grandes patrimônios, também não são alvo de fiscalização. E o imposto sobre a herança no Brasil, sobre grandes patrimônios herdados, é um dos mais baixos. Tempo esgotado, candidato. Agora 1 minuto e meio de réplica para o candidato Ciro Gomes. O estimado amigo, por favor, não me leve a mal, mas agora vai uma pinicadinha. Por que razão a sociedade, o povo brasileiro, machucado como está,
deveria acreditar nessas tão boas ideias que estão defendidas, para minha grande alegria e satisfação, num livro que eu escrevi em 1996, junto com o professor Mangabeira. Por que o nosso povo deve acreditar que essas propostas, na sua possível gestão, nosso povo vai decidir, seriam praticadas se o seu partido, os senhores estiveram no poder durante 14 anos. 14 anos. Eu fui ministro da Fazenda, eu cobrei o tributo sobre lucros e dividendos e o Fernando Henrique revogou. O Ceará já cobra 8% sobre as heranças grandes e São Paulo cobra 4%. E não cobramos mais do que 8% porque é o limite da Constituição. Então a grande questão, não me leve a mal, nós precisamos fazer um tributo sobre lucros e dividendos porque um grande banco acabou de distribuir, senhores bispos, 9 bilhões de reais para 4 famílias e não pagaram 1 centavo de imposto. Eles me odeiam, vão fazer o diabo porque querem matar o carteiro para o povo não ler a carta. E o sistema de tributação sobre o consumo no Brasil é uma perversão que, infelizmente, o grande pacto do PT com o PSDB nunca permitiu mudar. Por quê? E até compreensível, porque se você adota essa proposta do IVA, que está no meu livro, São Paulo perde receita. Porque nós hoje cobramos o tributo com crédito na origem, e eles sempre foram contra. Tempo esgotado, agora 1 minuto de tréplica para o candidato Fernando Haddad. Eu penso que o Lula fez uma das maiores reformas tributárias às avessas da história do país, que foi colocar o pobre no orçamento pela primeira vez. Porque o orçamento público tem 2 caixinhas. A receita, e essa efetivamente não foi fortemente alterada, mas tem a despesa. E o Ciro está esquecendo totalmente o lado da despesa. Foi pelo lado da despesa que nós fizemos todos os programas sociais que revolucionaram a vida dos mais pobres. Bolsa Família, ProUni, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, todos esses programas foram feitos durante os nossos governos e é uma espécie de reforma tributária pelo lado da despesa. O dinheiro chegou na mão do pobre, 20 milhões de empregos, tudo isso foi fruto da boa gestão do orçamento público que colocou o pobre no orçamento pela primeira vez. O governo Lula tem grande mérito nisso. Tempo esgotado, agora vamos para mais uma rodada. Eu vou sortear quem vai fazer a pergunta. Candidato Henrique Meirelles, pergunta. E agora o sorteio de quem dará a resposta. Candidata Marina Silva. Candidato, 30 segundos para a pergunta. Candidata, o candidato Jair Bolsonaro, a quem desejo pronta recuperação, apontou um economista que teria todos os poderes. E o Paulo Guedes, esse economista, propôs a criação do CPMF, que prejudica os mais pobres e também prejudica o funcionamento da economia. Qual é a sua opinião sobre o CPMF e esta proposta específica? Candidata tem 2 minutos para a resposta. Nós vamos fazer uma reforma tributária que descentralize os recursos, que acabe com a injustiça tributária, porque os mais pobres é que pagam mais. Vamos fazer uma reforma tributária que ajude na simplificação. E não é necessário ficar criando mais tributos. Eu sou contra a reedição da CPMF, até porque ela foi utilizada de uma forma pervertida, em lugar de ser usada para a saúde, para melhorar a qualidade do atendimento para as pessoas. Eu fiquei vendo essa confusão entre o candidato Jair Bolsonaro e o seu economista Mor, que ele disse que é o posto Ipiranga, e já no começo da história eu vejo que está tendo um incêndio no posto Ipiranga. Alguma coisa está acontecendo lá, porque eles não estão se entendendo. É difícil querer ser presidente da República com um posto Ipiranga. Você tem que saber o que quer fazer, para onde quer ir, e é por isso que nós temos que fazer uma reforma tributária que ajude a que o dinheiro não fique só na mão da União, descentralização, para que os municípios não fiquem com o pires na mão, mas a sociedade brasileira já paga muito tributo, recebe um péssimo serviço em saúde, segurança pública, infraestrutura, educação decente. Nós precisamos deixar de querer que cada vez mais os pobres paguem a conta. Chegou a hora
da gente fazer o princípio da justiça tributária. Quem ganha mais tem que pagar mais e quem ganha menos tem que se beneficiar de bons serviços, de recursos sendo utilizados com competência e eficiência, sem corrupção. É muito fácil ficar defendendo os pobres e fazer políticas com corrupção que tira 200 milhões para o esgoto da corrupção. Agora, 1 minuto e meio de réplica para o candidato Henrique Meirelles. O CPMF é um exemplo do que não pode ser feito. É um exemplo do resultado de alguém que não tem preparo administrar o país, e principalmente que não tem preparo em economia. Isto é perigoso, é grave e a população precisa ser alertada por isso. Por exemplo, quando eu fui ministro da Fazenda, nós enfrentamos uma situação fiscal gravíssima no país. Herdei e herdamos, nós brasileiros, o maior déficit da história, quase 170 bilhões de reais para o ano de 16, conseguimos diminuir um pouco com muito esforço. E enfrentamos isso pelo lado do corte de despesas. Isso é que é fundamental, apesar da Constituição brasileira dar direitos que aumentam automaticamente muitas despesas. E não houve nenhum aumento de impostos que fosse algo que fosse aumentar a carga tributária. Houve pequenos ajustes. Portanto, é muito importante deixar claro isso. Nós não podemos aumentar ainda mais a carga tributária dos brasileiros, principalmente impostos que prejudicam os mais pobres, impostos que prejudicam o funcionamento da economia. Nós temos que saber identificar exatamente como financiar o Estado e como cortar despesas. Para isso é necessário... Tempo esgotado, candidato. Agora 1 minuto para a tréplica, candidata. O candidato Jair Bolsonaro, que infelizmente não está aqui, por uma tragédia que é inaceitável do uso da violência, não só é essa proposta que é nefasta para a sociedade brasileira, porque penaliza os mais pobres. É a sua visão de país, de governar para os poderosos, para os que sabem, para os que podem, para os que têm. Ele chega a dizer que no governo dele não será demarcado 1 centímetro de terra indígena. Desconsidera as mulheres. O vice dele acabou de dar uma declaração desastrosa, dizendo que as mães e as avós que cuidam de seus filhos e de seus netos com tanto sofrimento, que são uma indústria de delinquência. Essa visão de política e de país tem que ser combatida. Nós temos que acabar com a ideia de ficar entre a cruz e a espada, entre a violência e a corrupção, entre o cinismo e a atitude que enfrenta os problemas de frente. Tempo esgotado. Agora vamos para mais uma rodada de perguntas. Quem pergunta é o candidato Geraldo Alckmin. E agora o sorteio de quem dará a resposta. Candidato Henrique Meirelles. Candidato Geraldo Alckmin, 30 segundos para a pergunta. Olha, como não foi abordado até agora a questão da educação, então vou perguntar ao candidato Henrique Meirelles sobre a questão educacional. Nós estamos frente a um grande problema, 13% de desemprego no Brasil, e para o IBGE só é desempregado quem está procurando emprego, então tem outro tanto no chamado desalento, e entre os jovens, 27% de desemprego. Então a pergunta é qual a proposta? Tempo finalizado. Candidato Henrique Meirelles, 2 minutos para a resposta. A proposta é aplicar uma política econômica adequada que leve o Brasil a crescer, como já fiz outras vezes. Quando fui presidente do Banco Central, estabilizei a economia, controlei a inflação e o Brasil cresceu durante 8 anos seguidos como resultado disso. Foram criados 10 milhões de empregos naquela época. Agora, pegamos o Brasil no fundo do poço, no meio de uma crise extraordinária e com 14 milhões de desempregados. Foram criados
2 milhões de empregos. Mas ainda é apenas o início. Nós temos que prosseguir com a política econômica certa e com uma coisa fundamental, que nada disso vai funcionar se não existir credibilidade, confiança. Alguém que desperte confiança na população brasileira que a economia vai funcionar, que o país vai crescer, que ele ou ela vai ter emprego no próximo ano ou nos anos seguintes e, portanto, possa comprar. Que os empresários possam comprar máquinas e equipamentos e contratar trabalhadores, que os investidores internacionais possam aplicar recursos no Brasil, fazendo com que o país cresça. Aí sim, os empregos são criados. E aí nós vamos enfrentar os problemas básicos, como com os recursos que o governo arrecada mais, seja na esfera municipal, estadual ou federal, aí, por exemplo, os estados, tendo mais recursos, podem investir mais na educação secundária. Os municípios, tendo mais recursos, podem investir na educação fundamental e também em segurança. Portanto, nós temos aqui que enfrentar a raiz de todos os problemas, a má administração econômica, a incompetência e, em consequência, o alto... Acabou o tempo. Agora o candidato tem 1 minuto e meio de réplica. Olha, o governo Temer fracassou absolutamente. Quem assumir o governo o ano que vem já está na LDO 139 bilhões de déficit primário. Será o 6º ano de déficit primário. Não paga dívida pública bruta do governo geral, 5,2 trilhões de reais, se aproximando de 80% do PIB, e ainda previsto gastar a mais do que arrecada, quase 140 bilhões de reais. Nós vamos agir duro pelo lado da despesa, como fizemos em São Paulo, que fez um superávit primário ano passado de 5,3 bilhões de reais. Reduzir ministérios, cargos comissionados, 146 empresas estatais, grande parte delas, inclusive, dando prejuízo, despartidarizar as agências reguladoras, sair do marasmo, fazer as reformas. O Brasil não vai avançar sem as reformas. O presidente Kennedy dizia: a mudança é a lei da vida e é preciso agir rápido, porque o cenário internacional ainda é bom. E trazer investimento para o setor produtivo. Vamos tributar, sim, dividendos e diminuir impostos no setor produtivo, imposto corporativo, para ter emprego. Ok, tempo esgotado. 1 minuto para a tréplica, candidato. Pois não. O que o candidato evitou é exatamente a questão das reformas. E o fato concreto, que também parece que ele desconhece, é que grande parte, mais da metade, cerca de quase 80% das despesas públicas federais são definidas pela Constituição ou por outras legislações ordinárias. Portanto, é necessário, sim, enfrentar o problema e fazer as reformas. Quando eu estive no Ministério da Fazenda, as despesas que o Executivo pode controlar foram cortadas fortemente e chegaram ao mesmo nível de 2009. Mas isso não vai resolver o problema, não. O déficit vai continuar aumentando, sim, se nós não tivermos a coragem de enfrentar as reformas que, constitucionalmente, levam as despesas do Brasil para um ritmo... Tempo esgotado. Agora vamos sortear quem fará a pergunta. Candidata Marina Silva pergunta. E quem irá responder? É o candidato Guilherme Boulos. Candidata, 30 segundos para a sua pergunta. Boulos, o tema da campanha da fraternidade desse ano é sobre como combater a violência. E nós estamos vivendo um momento da violência política, da violência indo às vias de fato e da violência contra a população e da corrupção, que também é uma forma de violência. Como
você pretende encarar e resolver esse grave problema nessas dimensões? Candidato, 2 minutos para a resposta. Olha, Marina, primeiro nós temos que reconhecer que a violência é um dos problemas mais graves do país. O Brasil teve 63 mil mortes violentas no último ano. Isso é mais, proporcionalmente, do que a Síria, que é um país que está em guerra. Agora nós temos que reconhecer uma segunda coisa. Não é com violência que se combate a violência. Não é distribuindo arma para as pessoas. Isso não funcionou em nenhum lugar do mundo. Não é insistindo num modelo que mata. Aliás, num sistema que lucra com as mortes. Esse é um ponto importante. Há a indústria da morte, há aqueles que ganham com isso, a indústria de armas através do tráfico de armas e munições, há toda uma bancada que se alimenta da violência, que se alimenta do medo e que se alimenta do ódio. Nós vamos enfrentar esse problema, primeiro, com prevenção. Nós não queremos construir mais presídios, nós queremos construir mais escolas. Nós não queremos que o nosso jovem tenha a primeira arma, nós queremos que ele tenha o primeiro emprego, porque onde tem igualdade de oportunidades, especialmente para a juventude, se reduz a violência. Nós não podemos reproduzir um modelo de segurança que, na verdade, criou a polícia que mais mata e a polícia que mais morre. Por isso, nós vamos desmilitarizar as polícias. Isso é fundamental. Hoje é um verdadeiro genocídio da juventude pobre e negra nas periferias desse país. Nós precisamos de um outro modelo de segurança, uma polícia desmilitarizada e acabar com essa política de guerra às drogas, que em nome do combate ao narcotráfico está matando os jovens nas favelas e periferias. Nós temos que descriminalizar, tratar a questão das substâncias químicas e do abuso de substâncias químicas como um tema do SUS, de saúde pública, e não como um tema do Código Penal. Esses são primeiros caminhos para um outro modelo de segurança no Brasil. Acabou o tempo. Candidata, 1 minuto e meio para a réplica. Nós vamos implementar o Sistema Único de Segurança Pública, o Plano Nacional de Segurança Pública, agindo estados, municípios, com a coordenação da União. O governo federal virou as costas para os estados em sucessivos governos, de Itamar a Fernando Henrique, de Fernando Henrique a Lula, de Lula a Dilma e Temer. Esses governos deixaram os estados entregues à própria sorte. E hoje nós estamos sendo vítimas de uma violência que ceifa mais de 63 mil vidas por ano, 33 mil jovens negros de periferia. Mas para além da violência que precisa ser combatida, com um sistema integrado, com policiais bem remunerados, com inteligência para ter abordagem mais eficaz, e com a ampliação da Polícia Federal e da Polícia Federal Rodoviária para combater tráfico de drogas e de armas, nós precisamos combater outro tipo de violência. A violência que tirou do BNDES R$1 trilhão para o Bolsa Empresário, nos governos do PT, e que foi aprofundado no governo Dilma Temer, onde esse dinheiro poderia ter sido usado para os nossos jovens, para as mulheres pobres abrirem os seus negócios, poderem fazer seus investimentos. A violência da corrupção, do privilégio, para os que já podem, para os que já têm, é que precisa também acabar, porque assim... Acabou o tempo, candidata. Tréplica de 1 minuto para o candidato. É preciso ter coragem de enfrentar o sistema que lucra e ganha com a violência. O verdadeiro comando do crime organizado no Brasil não está no barraco de nenhuma favela. Está muito mais perto da Praça dos Três Poderes em Brasília e do grande poder econômico do que de qualquer favela desse país. Para isso, nós precisamos tratar a segurança pública de um outro jeito, investindo também em inteligência e investigação. Olha o que aconteceu com a Marielle Franco no Rio de Janeiro. Fazem 6 meses, nossa companheira de partido do PSOL foi assassinada. Até hoje a gente não sabe quem matou e quem mandou matar a Marielle. Não por acaso, o investimento em inteligência da segurança pública no Rio, neste ano de 2018, foi R$250. É assim que tratam as questões. A Marielle também é símbolo de uma violência política que precisa ser enfrentada. Nós não podemos deixar mais que se faça política no Brasil, nem com ódio, nem com medo. É preciso que as pessoas votem em quem acreditem. Tempo esgotado.
Vamos para mais uma rodada. Eu vou fazer sorteio de quem fará a pergunta. Candidato Fernando Haddad pergunta. Agora eu vou sortear quem vai responder. Candidato Álvaro Dias. Candidato Fernando Haddad, 30 segundos para a pergunta. Álvaro, quais as ações que você propõe para o fortalecimento da família? O senhor ainda tem tempo. Candidato pode responder, então. Vamos organizar. Agora sim, 2 minutos para a sua resposta. Primeiramente, Haddad, dizer que você vem para essa campanha como o porta-voz da tragédia, o representante do caos. O PT se transformou na filosofia do fracasso, na crença à ignorância. O arauto da intolerância se especializou em distribuir a pobreza para todos e a riqueza para alguns dos seus líderes, dos seus chefes, porque legaram a nós, brasileiros, 62 milhões abaixo da linha da pobreza. O blá 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 de que retiraram da pobreza milhões de brasileiros é desmentido agora por essa realidade dramática das desigualdades sociais. A família brasileira sobre a qual você indaga é vítima dessas desigualdades sociais. Um país que não oferece oportunidades à família. Um país que não oferece a principal oportunidade, que é o emprego, porque entre jovens, e certamente a mãe e o pai desta família desesperado vê que 11 milhões de jovens de 14 a 25 anos não estudam e não trabalham nesse país. Que nesses últimos 10 anos, de 2006 a 2016, o Brasil sepultou 324 mil jovens de 14 a 25 anos, 7 vezes o número de policiais mortos na Guerra do Vietnã durante 20 anos. Este é o legado que o PT nos oferece. Embora o seu discurso seja outro, o seu discurso seja o da ficção, seja o da geração de falsa expectativa. É o discurso da mentira. Tempo esgotado, agora 1 minuto e meio para a réplica. O seu desconhecimento da realidade brasileira chama muito atenção. Programas como Minha Casa Minha Vida, quase 3 milhões de moradias entregues, fortalece a família. Eu criei o ProUni, eu e minha esposa, 2 milhões de bolsas concedidas a jovens de baixa renda, fortalece a família. As 126 cidades que receberam universidades federais durante a minha gestão à frente do Ministério da Educação do governo Lula, aproximaram o jovem das suas famílias, porque o jovem tinha que migrar para as capitais para ter acesso à educação superior pública. As 214 cidades que receberam escolas técnicas federais, unidades dos institutos federais, fortalece a família, pela mesma razão, porque dá uma oportunidade para os jovens. O Bolsa Família é reconhecido internacionalmente e dado às mulheres para fortalecer os laços familiares. O PRONAF, agricultura familiar, nunca recebeu tantos recursos quanto no governo Lula. É um conjunto enorme de programas que foram geridos que fortaleceram a família. Fortaleceram a família, Álvaro Dias. E você parece desconhecer. Você fica no Senado, no seu gabinete, e desconhece a realidade. Esse é o Brasil que as pessoas querem de volta. Esse foi o Brasil que se perdeu no tempo do golpe e que o país quer viver de novo. E é esse o país. Tempo esgotado. Candidato Álvaro Dias tem 1 minuto para a tréplica. Você desenhou agora aquilo que eu disse antes. O PT é a crença na ignorância. A desinformação não é minha. A realidade brasileira cruel, dramática, nos ensina que há milhões de brasileiros sofrendo em razão de um sistema corrupto e incompetente que foi conduzido pelo PT nos últimos anos. O Bolsa Família não é do PT, veio de antes, mas o PT
o aproveitou para assaltar também, porque o Ministério Público denunciou agora 2 bilhões e 500 milhões de reais de desvios no Bolsa Família, roubando os pobres deste país, para atender 500 pessoas que certamente são militantes, aqueles que carregam a sua bandeira agora na campanha eleitoral. Agora, nesta última rodada, quem fará a pergunta é o candidato Álvaro Dias. E a resposta do candidato Geraldo Alckmin. Candidato, 30 segundos para a pergunta. Governador Geraldo Alckmin, nos últimos anos, o PT transformou o Brasil no paraíso dos bancos, estabelecendo uma parceria perversa. Governo e sistema financeiro. 40% de tudo que se produz no país circula nos cofres públicos. Nós queremos menos dinheiro com o governo e mais dinheiro no bolso dos brasileiros, sem deixar ninguém para trás. Qual é a sua proposta para acabar com esse conluio entre sistema financeiro... Tempo esgotado. Candidato, 2 minutos para a resposta. Olha, o Brasil tem os juros dos mais caros do mundo, 4 vezes mais que a média mundial. Aliás, o Brasil é um país caríssimo e por isso perdeu competitividade. Um veículo aqui custa 2,5 vezes que custa nos Estados Unidos. O minuto de celular custa 7 vezes o que custa nos Estados Unidos. Os juros do banco, 4 vezes a média mundial. Por isso não cresce. Nós defendemos uma agenda de competitividade para beneficiar a nossa população. Custo do dinheiro, capital de giro. O primeiro decreto que eu vou fazer é acabar com essa história do presidente da República ter que autorizar para entrar um banco estrangeiro no Brasil. Nada disso. Vamos revogar isso imediatamente. Estados Unidos tem 4.000 bancos. 4.000. Nós temos meia dúzia. Abrir, desregulamentar, competição, reduzir custos, lei geral de garantias, fintechs, cooperativas de crédito, agenda da competitividade, simplificar o modelo tributário, num segundo momento, reduzir impostos. O mundo está reduzindo o imposto para investimento produtivo, porque o desafio do mundo moderno é emprego, a tecnologia desemprega. Esse é o desafio do mundo inteiro. Nós vamos trabalhar muito para trazer investimento e rapidamente recuperar emprego. Desburocratização, que leva a custos e leva a corrupção para vender facilidades. Desburocratizar, simplificar, logística, infraestrutura, enfim, um conjunto, uma agenda de competitividade. Fui buscar os melhores economistas, Pércio Arida, Edmar Baixa, José Roberto Mendonça de Barros, os pais do Plano Real, para essa agenda da competitividade, onde a reforma... Tempo esgotado, candidato. 1 minuto e meio para réplica. Eu tenho como vice-presidente, não é o posto Ipiranga, mas é o economista do ano. E nós temos um plano, sim, para, com independência do Banco Central, administrar de forma mais adequada a dívida pública no país, que cresceu de forma avassaladora e perversa. Vamos realizar, sim, uma auditoria na dívida pública do país para apontar os gargalos existentes. O próprio Tribunal de Contas já informa que não se cumpre a lei de responsabilidade fiscal, não há um conselho de gestão fiscal, não há transparência na administração da dívida do país, não há uma plataforma onde se coloca os detalhes da dívida dos 3 entes da federação, condições de empréstimos, prazos de carência, taxas de juros. Quando se lança títulos públicos, não se lança também numa plataforma para que o país possa conhecer e participar. As operações compromissadas são suspeitas, 1.114 bilhões de reais, equivalentes a 16,8% do produto interno bruto do país,
de operações compromissadas, sob suspeição, com altas taxas de juros, enriquecendo banqueiros, enchendo as contas bancárias nesse monopólio de bancos, com 4 bancos respondendo por cerca de 82% do crédito do país, com mais de 60 milhões de brasileiros devendo ao sistema financeiro nacional. O Brasil é o paraíso dos bancos. Tempo acabou, candidato. 1 minuto para a tréplica. Olha, não há dúvida que a questão do crédito é central. O Brasil tem pouco mais de 50% do PIB de oferecimento de crédito. O Chile, aqui do lado, tem mais de 100%. Crédito é central para o país voltar a crescer. E vou apoiar muito o crédito com juros zero para o micro e pequeno empreendedor. Nós vamos aumentar muito o microcrédito. E não vamos deixar ninguém para trás. Dom Luciano Mendes de Almeida, que foi presidente da CNBB, no seu leito de morte, disse: não esqueçam dos pobres. Nós vamos ter sempre em mente, nos colocar no lugar do outro, apoiar quem mais precisa na saúde, os idosos, as pessoas com dificuldade, as mulheres que precisam da creche, o jovem que precisa se qualificar para o mercado de trabalho. O governo tem um sentido... Tempo esgotado. Muito obrigada a todos os candidatos. Agora nós vamos para mais um intervalo e daqui a pouco voltamos com o último bloco do nosso debate, quando os bispos farão perguntas para os candidatos. Até já.